Bom dia, sexta-feira, dia 26 de setembro. Hoje iniciamos o dia com a Lua ainda transitando em Escorpião e se aproximando do aspecto de Trígono a Saturno em Peixes, e será exatamente lá para o meio da tarde, 14h44, o momento perfeito. Bom, gente, hoje o dia não é um dia de sextou mesmo, assim, até lá, né? Quer dizer, até o final da tarde, comecinho da noite. É porque a Lua transitando em Escorpião tem menos vigor, né? É um signo fixo também. Só que quando encontra com o trígono ali com o Saturno em Peixes, diminui um pouco a rigidez, mas é muito profundo ainda. Então, a gente tem uma sexta-feira que não tem um ritmo muito empolgado, motivado, não tem clima de sextou até o começo da noite, e que tem um perfil de aprofundamento e especialização. Então, para isso pode até ser interessante. Se você precisar entrar em detalhes das coisas que você estiver fazendo, pode ser legal. Ele aumenta também bastante o clima de sensibilidade. Então, para as atividades de interpretação, para o assunto criativo também pode ser um pouquinho interessante, mas nada de grandes ousadias, tá, gente? Porque é um trigo, não é um aspecto fácil, ele prospera, mas como a afluência dos pontos, né, da Lua em Escorpião e o Saturno em Peixes não são fortes, não favorece o alto risco. Bom, a gente vai ter um passo assim bem mais lento, né? Até lá não tem muito ânimo, não tem muito vigor, mas depois a Lua fica um pouco fora de curso, né? Depois das 14h44, transitando ainda no signo de Escorpião, ela é um pouco ainda lenta, né? Não é um clima de alto vigor. Quando for 18h37, a Lua ingressa no signo de Sagitário, aí muda completamente o clima, porque antes disso a gente tem um perfil muito fechado, mais especialista, mais de aprofundamento, mais detalhista, no aspecto com Saturno até um perfil um pouco mais conservador, de moderado para conservador, nada de alto risco, de despojamento. Quando a Lua ingressa em Sagitário, que é um signo do fogo, por si só ela já traz um up assim no clima. É altamente motivada. Agora, gente, a Lua em Sagitário não tem poder nenhum ali, né? Então, essa empolgação, ela pode ser um pouquinho descontrolada. Pode até ser uma condição, assim, meio agitada, assim, no início aqui do ingresso da Lua em Sagitário, né? Pode ser um pouquinho agitada, de correria, vamos dizer. Mas é alegre, é bem dinâmica. E quando a Lua ingressa ali em Sagitário, ela já vai se aproximando de um aspecto leve com o Sol, que está ali no signo de Libra. E olha, gente, assistiu, né? Não é um aspecto assim de muita força. Mas o Sol está em Libra bem prejudicado e a Lua está num signo do fogo, onde o Sol tem o domínio, né? Tem ali a triplicidade. E aí isso vai favorecendo um pouco mais a motivação, o ânimo, o despojamento, e para as iniciativas já pode ser bem interessante. Em qualquer assunto, como o Sol representa o sucesso, é sempre bom que ele esteja melhorando, né, a condição dele no aspecto, e a natureza do aspecto em si também seja favorável, né, que é o que acontece nesse encontro aqui de Lua sextil Sol. Então a gente tem uma virada de sexta para sábado com favorecimento, né, nesse sentido das iniciativas e do clima também, ele fica mais motivado. É interessante até se você precisa se expor aí, ou tiver algum objetivo muito claramente definido, né, com um objetivo bem claro, porque o Sol representa sucesso, né? Bom, o momento perfeito é às 3h34 na madrugada do sábado. Então aproveitem, hoje desde as 18h37, quando a Lua ingressa em Sagitário, até as 3h34. Não que antes não seja favorável, mas antes com a Lua em Escorpião e o trígono com Saturno, hoje até o meio da tarde, ele é mais pausado, né? Ele não tem muito uma indicação assim dinâmica, né? Mas pelo menos não causa tanto imprevisto. Agora, amanhã, depois que a Lua passa na madrugada pelo sextil com o Sol, às 13h34, vai se aproximando da quadratura a Vênus. E aí a gente tem a Lua peregrina, né, tá fraca, e Vênus tá ali no ponto da queda. Então, os dois astros fracos, né, e num aspecto de quadratura, já temos um clima de alto nível de insatisfação. E aí isso vai acontecer 15 horas do sábado, então a gente vai pegar a metade da madrugada até as 15 horas com um perfil um pouco chato. Ele tende à insatisfação no clima geral, né? Assim, enroscado, né? Com essa coisa da alegria, da dinâmica, do dia a dia, assim, né? Pensando em fator de final de semana.
Para os assuntos de Vênus é preciso ter cautela, assuntos relacionados ao campo da beleza, da satisfação, da diversão, do entretenimento. E o tema financeiro, né, de maneira geral, também, tá? Então a gente tem até o meio da tarde lá meio chato, né? Depois disso, a Lua vai se aproximando de um aspecto mais fácil com Mercúrio, mas aí vai ser só no domingo, né? Então, muda pelo menos o clima, ele diminui da chateação aqui do aspecto com Vênus, né? Vai melhorando um pouquinho mais, tá bom? E é isso que temos, gente, para esse final de semana, né? Para essa sexta e sábado. Agora, amanhã eu vou postar as reflexões da semana que vem. A gente não tem tantos eventos, né? Porque aconteceu tudo nessa semana. Teve lua nova, teve vários ingressos. A semana que vem já não tem tanta coisa, né? E assim, a gente vai ter um aspecto entre Mercúrio e Júpiter e tal, mas não tem assim tanto efeito desafiador como tivemos nas 2 últimas semanas. Tem pouco movimento, tem só um dia assim com uma grande quantia de movimento, mas depois diminui bem. É uma semana que vai ter um pouquinho mais de oscilação em quantidade de aspecto, né? Mas a gente fala disso amanhã. Então, ótimo final de semana para vocês. Então, até mais.